Tudo começa com um homem falando para uma criança que ela tinha acabado de ser enviada para outro mundo. E aquele homem vendo aquela criança no estado de desespero dela, ele resolve explicar para ela aonde ela estava para meio que acalmar ela, né? E ele diz pra ela assim, olha, você veio pro mundo chamado Eria. E esse mundo, existe vários tipos de monstro. E algum deus aí acabou enviando várias pessoas de mundos diferentes pra esse mundo, para livrar esse mundo daqueles monstros. Só que tem uma coisa, você pode vir de qualquer outro mundo, literalmente qualquer outro mundo. E você pode trazer seu poder daquele mundo pra cá. Então, tipo assim, se você tiver um poder de magia, um poder de esgrima, ou um poder até de luta de artes marciais, você pode trazer pra cá. E esse homem, depois que percebeu que aquela criança estava um pouco calma, ele resolve perguntar para aquela criança se ela tinha algum dom, algum talento. E aquela criança, muito tímida, disse que não tinha. E esse homem fala, então você é um sem talento, que seria uma pessoa que não tem nenhum tipo de poder ou talento. E esse homem acaba falando para aquela criança, eu vou te levar para um lugar e lá você pode buscar algumas informações que eu não tenho condições de te dar. E naquele momento a criança começa a seguir ele e eles acabam entrando num beco. E esse homem acaba dando um cantil de água para aquela criança, fala assim, olha, bebe aí para você parar de ficar desesperado e tal. E aquela criança acaba bebendo. Quando aquela criança bebe, aquele homem muda a feição dele. E aquele homem acaba virando para a criança. E aquela criança acaba cuspindo aquela água na cara daquele homem. E quando ela cospe a água na cara daquele homem, esse homem começa a rugir de dor mesmo, de muita dor. Os gritos de dor daquele homem, a criança diz que aquela água tinha um veneno paralisante. Que aquele homem queria vender ela como escrava. E a criança acaba chutando os ovos daquele cara. E aquela criança, na verdade, é o nosso protagonista. E o seu nome é Leon Sung. E ele já tinha sido enviado para aquele mundo há 13 anos atrás. Ele passou 13 anos de inferno naquele mundo, porque ele não tinha nenhuma classe, ele era um sem classe, sem talento. Então ele acabou tendo que sofrer piores humilhações naquele mundo. E quando ele tinha 27 anos, ele acaba enchendo uma dungeon e ele resolve enfrentar aquela dungeon sozinho, mesmo ele sendo muito fraco. E depois de passar por muito sofrimento naquela dungeon, ele acaba conseguindo sim finalizar a dungeon. Ele abre o baú todo feliz, ele vê que só tem uma pedra ali dentro. E ele pensou assim, eu passei pelo inferno para poder zerar essa dungeon e agora eu vou morrer como um cão só para achar uma pedrinha? Só que na verdade aquela pedra era uma pedra de retorno e ela é ativada quando o portador está para morrer. Quando ele morreu, ele retornou no dia que ele foi mandado para a Eria, na cidade de Xenaville. Mas agora, com todas as memórias, ele vai tentar não passar pelo aquele inferno que ele passou na primeira vez que ele foi invocado naquele mundo. Mesmo ele sendo sem classe, né? Ele tem conhecimentos que pode fazer ele pelo menos upar um pouco o poder dele e ter uma vida menos, um pouco mais digna naquele mundo, né? Ele lembra que o sem classe pode transferir um osso para aprender artes marciais, né? Lógico, ele só descobriu sobre isso na sua vida passada, quando ele já tinha sofrido muito ainda. E ele não pôde porque o portador, a pessoa que fazia isso, morreu. E agora, como ele é novo ali, e a pessoa que faz isso não morreu ainda, ele resolve transplantar um osso de um artista marcial para ele, né? Para ele conseguir aprender artes marciais. E agora ele vai fazer de tudo para poder ter uma vida um pouco mais digna ali, né? E nem tudo são flores, pessoal, nem tudo são flores. Eu realmente não sou o lacaio do deus do demônio. O nosso protagonista, ele era um professor de folclore. E ele amava frequentar a biblioteca da universidade. E ele passava dias e horas lá dentro. E ele até organizava lá para poder passar mais tempo dentro da biblioteca. E ele estava se despedindo de uma aluna que já estava indo embora, né? Porque estava tarde. E ele fala para ela assim, olha, pode ficar tranquilo, eu fecho tudo aqui. E quando ele fechou a porta, um círculo amarelo apareceu ali. E esse círculo, o que ele estava tentando fazer? O nosso protagonista descobriu um jeito de invocar algum desejo. Lógico que ele tinha que dar algo em troca. E ele falou assim, não, qualquer coisa eu posso dar para poder fazer o meu desejo dar certo. Qual seria o desejo dele? A paz mundial? Sem fome no mundo? Não. O desejo dele seria ler todos os livros do mundo. Poder ter chance de ler todos os livros do mundo. E ele acabou pedindo esse desejo. Lógico, ele fica muito triste porque não seria realizado. Porque ele percebeu que seria balela aquilo. Feitiçaria? Nunca existiria feitiçaria ali. Quando ele perdeu as esperanças dele, ele sentiu um calafrio atrás dele. Ele sentiu uma voz falando pra ele, ó, eu posso realizar esse desejo pra você. Só que você nunca mais vai poder pisar na terra. E o nosso protagonista, você pensa, pô, ele deve ter desistido então, já que ele nunca mais vai poder pisar na terra. Mas na verdade ele, sem hesitar, ele aceitou. E ele foi invocado pra outro mundo. E nesse outro mundo, ele vivia como um bibliotecário, entendeu? E ele foi pra uma era de ouro, onde as pessoas liam livro, né? Não tinha mais um celular ali pra ficar atrapalhando, e sim ler livros. E ele gostava muito daquele lugar. O protagonista, ele abre a loja dele para mais um dia de trabalho. Só que acontece, ele vê que tá chovendo muito, ele pensa, será que alguém vai vir? Mas na verdade lá fora tá acontecendo uma guerra, né? Uma garota está sendo encurralada por alguns homens. E ela consegue derrotar esses caras, só que ela fica muito ferida. E ela vê a loja do nosso protagonista aberta, né? Uma biblioteca. E ela fala, vou entrar ali dentro, vou me curar, e se o dono fizer alguma coisa, eu mato ele também.
Mas só quando ela entra ali dentro, ela percebe uma energia muito forte vindo do nosso protagonista, vindo através daquele rosto gentil. E nosso protagonista, ele usou todos os seus truques de vendedor pra cima dela, né? Tanto que ele falou coisas que só ela entenderia, né? E ela pensa, pô, como é que esse cara sabe tudo da minha vida? Mas na verdade ele tá usando truques de venda nela, né? E ela não sabe disso. E ele começa a falar um monte de coisa, dar conselhos pra ela, ela fica tipo assim, chocada, o que tá acontecendo? Quem é esse cara? Por que esse cara gentil parece ser tão maligno? E ele fala assim, eu vou te recomendar um livro, porque nosso protagonista, ele amava livros, mas ele gostava de recomendar livros também, né? Para as pessoas começarem a criar um hobby de amar livro também igual a ele. E o que acontece? Ele dá um livro para ela. Para ele parecia um livro normal, mas para ela parecia um livro demoníaco, velho. O livro tava praticamente engolindo ela por dentro. E ele fala, esse livro aqui vai te ajudar a ficar mais forte, né? Porque ela tinha um desejo de ficar mais forte. E ela pega esse livro e sai da loja em choque. E ela esbarra em outro homem. E esse homem tava entrando na loja do nosso protagonista. Esse homem era um dos caras mais fortes ali. O que acontece? O nosso protagonista, né? Ele, nessa era, é uma era dominada por poderes. E ele recomenda vários livros para as pessoas. Só que para ele, as pessoas são normais, são pessoas clientes normais. Mas na verdade essas pessoas são pessoas muito poderosas. Ele também recomenda os livros para essas pessoas. E as pessoas veem um livro da forma demoníaca. E ele vê um livro normal, né? E ele não sabe que está recomendando livros poderosos para essas pessoas. Livro que pode destruir até o mundo, velho. E é muito legal esse manual, porque o protagonista ele acha que é um bibliotecário normal, entendeu? O nosso protagonista, Cha Cheong, sempre ganhava de uns valentões e perdia seu dinheiro. E ainda fica pior, o seu tio, vendo o rosto dele machucado, ao invés de perguntar se ele tá bem, pedia a senha da conta do banco para roubar a mesada que a mãe do nosso protagonista, devido à sua morte prematura, deixou para ele. Então nosso protagonista, ele sempre ficava sozinho, né? O nosso protagonista, nos seus momentos de solidão, ele nos resolve nos contar o que aconteceu com a mãe e com o pai dele. E é nos mostrar que a mãe do nosso protagonista, ela faleceu e o seu pai sumiu. E ele quase não lembrava mais do rosto do seu pai nem da sua voz. A única coisa que ele lembrava do seu pai era as costas largas que seu pai tinha, porque ele lembrava que ele subia ali quando ele era criança e ele se sentia muito seguro ali. Como seu tio, os delinquentes roubavam o dinheiro dele todo mês, o nosso protagonista ele teve que arrumar um trabalho secundário. O nosso protagonista, no momento que ele estava andando naquela rua escura sozinho e pensando com a sua mente como é que ele vai sobreviver no próximo mês, aparece uma mulher. E essa mulher ela pede ajuda a ele, implora por ajuda. E nosso protagonista ele se recorda de uma memória. O que acontece? Nosso protagonista nos conta o motivo dele começar a apanhar os valentões e ser roubado. O moleque estava apanhando e sendo roubado e nosso protagonista resolveu intervir. E naquele momento os valentões viraram foco para ele. E a vida dele virou um inferno, né? E tanto que ele ficou pensando, será que eu ajudo ou não essa mulher? Só que ele se lembrou do seu pai e ele resolveu sim ajudar a mulher. E o nosso protagonista, ele fala pra ela, vou chamar a polícia aqui, calma aí. E quando ele vai ligar pra polícia, ele sente um sangue descendo do seu braço. E ele olha pro canto e ele vê o seu braço sendo arrancado. E naquele momento ele percebe que aquela mulher é um monstro. E ele pensa, pô, toda vez que eu vou ajudar alguém, eu sempre me ferro. Por que eu sempre me ferro? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, sofro abuso físico de todo mundo e eu sempre me ferro. Por quê? E naquele momento nosso protagonista estava correndo e ele acabou tropeçando e acabou começando a ser devorado pelos aqueles outros monstros que estavam ali junto com aquela mulher. E no momento em que ele achava que ele ia ser morto, ele se lembrou do seu pai. E ele se lembrou que seu pai sempre dizia uma frase para ele. O pai dele dizia, filho, papai tá indo. Sua mãe não ficará com você para sempre. Haverá momentos difíceis na sua vida depois da morte da sua mãe. Pessoas vão querer te causar dor e sofrimento. Então, meu filho, quando você não aguentar mais, não abaixe mais a cabeça. Mate todos eles. Mate um por um. E nesse momento, o nosso protagonista, lembrando disso, ele esvaiu uma fúria que ele nunca tinha esvaído. E agora ele deseja matar todos os seus agressores, para que ele não seja mais a vítima. Eles vão ser a vítima agora. Será que o nosso protagonista vai conseguir se vingar dos seus agressores e vai descobrir verdade sobre ele? Aí eu vou deixar com vocês, pessoal. Superwoman's Game. A humanidade não sabia que os seres humanos não foram as únicas coisas que evoluíram na Terra. Uma civilização estranha apareceu, e essa civilização nós chamamos elas de subterrânea. Os subterrâneos eram seres que viviam abaixo da Terra. Eles formaram uma civilização diferente da nossa da Terra, e eles emergiram da Terra. Com a repentina invasão dos subterrâneos, nós humanos ficamos à beira da extinção. Demorou muito para a humanidade contra-atacar, mas nenhuma arma humana foi capaz de feri-los. Esses seres eram fortes demais, e eles tinham poderes místicos também. E com isso até as armas militares foram praticamente anuladas por eles, e tanto que a gente tivemos que desativá-las. Mas logo as coisas começaram a mudar. Os poderes místicos dos subterrâneos também começaram a afetar os humanos. E um pequeno número de humanos começaram a ser afetados por esse poder, começando a evoluir e ganhar o poder também. E logo esses humanos que conseguiram despertar esse poder foi chamado de super-humanos. Então a humanidade que ganhou os superpoderes iniciou um contra-ataque forte contra aqueles que eram chamados de subterrâneos. E nós descobrimos de onde os subterrâneos vieram.
E lá a gente apelidamos esses lugares de masmorras. E derrotamos uma por uma masmorra atrás da outra. Ao derrotar as masmorras e os subterrâneos um por um, e nós humanos começamos finalmente a achar nossa esperança. E finalmente esse inferno vai acabar. A gente chegou na masmorra final. Primavera de 2005, os 7 heróis mais fortes do mundo se reuniram para desvendar essa masmorra. E eles iniciaram o ataque na masmorra final, a fortaleza da civilização dos subterrâneos. E quando a gente conseguiu derrubar aquela masmorra, e quando a gente pensou que acabou aquele inferno, a gente percebeu que aquele lugar seria desmoronado. Tudo aquilo ali iria para o espaço, iria cair. E o boss final, vendo que tudo estava perdido, ele resolveu nos contra-atacar. E eu, Seiya Maiopi, o herói que salvou a humanidade ao se sacrificar, o super-humano mais forte, e depois de 17 anos da minha morte, eu voltei para a Terra. Eu fui atrás do meu dinheiro e das minhas propriedades, porém me falaram que foi doado para as crianças carentes e o banco prendeu a minha propriedade. Lógico, eu queria só ver minhas novelas também, né? Porque eu sou um amante de novelas. Vendo as notícias, eu percebi que esse mundo mudou muito nesses 17 anos. O mundo ficou mais tecnológico e também criaram um jogo que parecia exatamente as masmorras, para as pessoas verem como é que era, porque ainda existia super-humanos. Então essas pessoas super-humanos começaram a entrar em jogos e disputar ali para desvendar essas torres e lutar entre si. Uma coisa que perturbava muito a mente do nosso protagonista é ele não sabia o motivo dele ter retornado. Exatamente com o nível de poder que ele tinha, que ele era considerado o humano mais forte, tanto que até hoje não existe outro humano mais forte igual a ele. E ele não entende o motivo dele ter retornado, né? Se é pra entrar nesses jogos online ou se vai ter outra dungeon, ele não sabe exatamente, entendeu? O motivo dele ter retornado literalmente agora, sendo que ele tava lutando contra monstros há segundos atrás. Para ele era segundo, mas para as pessoas foi 17 anos. Ele não sabe, entendeu? Demora em Aikyo. No futuro, bestas alienígenas invadiram a Terra e os seres humanos estão em crise de extinção. Nessa época, as artes marciais ressurgiram e um grande número de potenciais artistas marciais nasceram para suprir essas bestas alienígenas. Como o ser humano mais forte do mundo, Xiao Mingin foi traído pelos seus companheiros de equipe ao adentrar na sala do boss final. E ele jurou para aqueles que ele considerava amigos que ele um dia mataria esses caras, independente do dia, do tempo ou da hora que fosse, ele mataria um dia eles. Ele utiliza o seu poder para destruir tudo, que se aquele lugar não fosse destruído com eles, um dia ele acabaria voltando e ia destruir eles. 300 anos depois, ele renasceu no corpo de um aluno que sofria muito bullying na escola. E ele descobre que esses 2 traidores que ele considerava amigos está vivo ainda. E ele resolve, lógico, ele vê que o corpo dele ainda não é aquele corpo forte na qual ele era antes dele morrer. Aí esse corpo é muito fraco, então ele resolve treinar esse corpo para poder um dia completar a sua vingança, né? Curte manhwa de sistema, quem curte também figurante apanhando, esse manhwa é pra ele, entendeu? Que esse manhwa aqui, o cara senta a mão mesmo, tá nele. Depois dele ser traído, ele mudou completamente a personalidade dele, né? De um heróico virou um anti-herói mesmo, entendeu? Esse cara aqui é foda, velho.